Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Sejam muito bem-vindos, todos que nos assistem nessa tarde. É um prazer muito grande participar deste encontro no maior congresso da advocacia brasileira, que reúne quase 100 mil inscritos de todos os cantos do Brasil. Nessa nova era chamada de Advocacia 4.0, e que não seria possível esse encontro com tantos inscritos nessa magnitude se não fosse essa evolução. E o tema desse painel é dos mais importantes atualmente, uma vez que nós falaremos sobre a advocacia pós-Covid, oportunidades e adaptações necessárias numa nova era. E para o desenvolvimento desse tema, eu não poderia estar melhor acompanhado do que na companhia do meu querido amigo, o admirável doutor João Caiado Guerreiro, fundador da Caiado Guerreiro Advocacia, uma das maiores bancas de advocacia de Portugal. E ainda, nós dois acompanhados da doutora Sandra Gebara, simplesmente uma das maiores gestoras de departamento jurídico do país, estando hoje à frente do jurídico e da governança dessa gigante. Vou apenas repetir que nós dois estamos extremamente orgulhosos de termos a companhia aqui da doutora Sandra Gebara, simplesmente uma das maiores gestoras de departamento jurídico do país, que está à frente nada mais, nada menos do que do jurídico da Via Varejo, essa gigante que reúne Ponto Frio e Casas Bahia. Naturalmente, o presidente Felipe Santa Cruz e a diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, aos quais parabenizo por esse evento também, não poderiam ser mais felizes na escolha de uma mediadora do que a doutora Helena Della Mônica, que é vice-presidente da OAB de Minas Gerais, a primeira mulher a ocupar esse cargo. Não poderia haver uma moderadora mais bem indicada. Entretanto, que há uma hora atrás eu fui surpreendido com uma ligação da doutora Helena, me esclarecendo, consternada, a impossibilidade de estar presente aqui conosco nessa tarde, por um motivo de saúde, de urgência, de internação em sua família. Eu desejo que tudo dê muito certo para a doutora Helena, que Deus abençoe nesse momento de surpresa que teve, e tentarei, naturalmente, suprir a sua ausência, sabendo da responsabilidade que isso envolve. Que Deus me ajude. Como eu digo, advogado vive de surpresas e também tem a versatilidade como uma de nossas características. Eu espero que Deus me ajude. Dentro desse espírito, eu saúdo, em meu nome pessoal, em nome do Conselho Federal da OAB, os nossos convidados de hoje. E ressalto, antes de mais nada, a importância desse tema e a felicidade de estar presente aqui nesse painel hoje. Certamente um dos mais importantes de todo o evento, não só pelo seu tema, mas também pela qualidade dos palestrantes. Afinal de contas, temos aqui o doutor João Caiado, que é um dos advogados mais proeminentes de Portugal e que trará aqui a situação na Europa, o que é muito curioso para todos, ou seja, sabemos dessa sinergia, nós aqui falando um pouco de Brasil e o doutor João Caiado comentando como estão aí as agruras na comunidade europeia. E, juntamente conosco, a doutora Sandra Gebara, que abordará o tema em relação ao mundo corporativo,
né? O mundo corporativo pós-Covid, a situação dos jurídicos internos das empresas. Não é? Então, será realmente uma tarde memorável. Eu, na urgência, naturalmente, eu formulei aqui algumas perguntas, até um bate-papo, porque João Caiado e Sandra Gebara, tá certo? São diletos amigos. João Caiado Guerreiro, que eu gostaria de apresentar, ele é fundador e managing partner da Caiado Guerreiro, uma das maiores sociedades de advogados em Portugal, onde atua majoritariamente nas áreas de direito comercial e M&A, e em contencioso e arbitragem também. Além de consultor de algumas das mais importantes empresas que operam em Portugal, é também presidente da Assembleia Geral de algumas das maiores sociedades sediadas no país, e ainda é presidente da Associação Portuguesa de Proprietários. João Caiado Guerreiro é ainda membro da International Association of Lawyers e da nossa International Bar Association e da American Bar Association, entre outros, além de estar também inscrito na nossa Ordem dos Advogados do Brasil, se não me engano, na seção São Paulo. Correto, João? São Paulo, correto, com muita honra. Em International Business Law pela King's College, em Londres, João Caiado Guerreiro é um dos advogados com maior notoriedade em Portugal, sendo frequentemente orador em conferências e comentador regular, inclusive em jornais televisivos locais, que eu mesmo já assisti diversas vezes, em relação a temas ligados a negócios e ao direito, nos mais conhecidos canais de televisão de Portugal. Dr. João Caiado Guerreiro, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. O senhor é um dos advogados mais reconhecidos de Portugal, sendo fundador de uma das principais bancas de advocacia daquele país, a Caiado Guerreiro, que tem uma associação exclusiva, inclusive conosco, de Décio Freire, advogado, que muito nos honra, inclusive. E aqui no Brasil, doutor João, nós temos o dia 20 de março como marco inicial da pandemia em nosso país, que foi, inclusive, a data do decreto 06, decreto presidencial 06 de 2020, que trata da pandemia até 31 de dezembro deste ano. Em Portugal, a minha pergunta é a seguinte: quando se deu o início desse problema e como este impactou a economia portuguesa de lá para cá, e em especial a advocacia? Tenho certeza que todos aqueles que nos assistem têm grande curiosidade com essa questão. Seja muito bem-vindo, doutor João. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Queria agradecer o honroso convite também ao Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e à diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, e queria, dada a urgência e a falta de moderador, apresentar também o meu sócio e amigo Décio Freire, que é sócio fundador do escritório Décio Freire Advogados, com 28 anos de atuação no Brasil, e nos últimos 13 anos figura entre os escritórios de advogados mais admirados do Brasil, entre os 10 mais admirados do Brasil. É um dos principais consultores das empresas do país, é o consultor jurídico-chefe da Fundação Getúlio Vargas, cuja reputação chega bem à Europa, é presidente do Conselho Jurídico e Estratégico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, fundador e presidente da Associação e da Academia do Futuro, e considerado pela análise setorial um dos advogados mais admirados do país no segmento da advocacia full service empresarial. Depois de apresentar o Décio, eu ia respondendo à sua questão dizendo que nós aqui não temos bem um dia oficial de começo do Covid. O dia 2 de março terá sido o primeiro dia com testes positivos. Tem havido na Europa grandes críticas aos governos europeus. Os governos europeus são estados sociais muito grandes que teriam a obrigação de ter percebido o que se passava na China e ter atuado mais depressa, mas o que é que sucedeu em Portugal e um pouco por toda a Europa? No início de março começou a haver os testes do Covid, a percebermos da gravidade, e em Portugal, no dia 18 de março, o governo decretou o estado de emergência, o Presidente da República decretou o estado de emergência. Sendo uma conferência de advogados, isto é um ponto importante. O estado de emergência nunca tinha sido decretado nesta Constituição, que tem 45 anos,
mas o Presidente da República ouviu o Governo, ouviu o Conselho de Estado e a Assembleia da República aprovou e o estado de emergência foi decretado por 2 semanas e seria depois renovado 2 vezes, de forma que durou 6 semanas até 4 de maio. Isto vai dar também trabalho para os advogados. Tem essa notícia boa, porque é um ponto que já se discute em toda a Europa, porque tem eficácia nos contratos, obviamente tem importância nos contratos, é se houve razões para emergência, se houve razões para estado de emergência e se isto é ou não um evento de força maior, não é? Porque se nós, por um lado, temos, e estes são os 2 argumentos jurídicos que se defrontam aqui a propósito do estado de emergência, por um lado temos um risco grande com o Covid, por outro lado o número de pessoas que morre não é assim tão alto, tendo em atenção a taxa de mortalidade normal da população europeia. Portanto, eu antevejo aí uma boa notícia para todos nós advogados, que são vários casos em tribunal discutindo se a cláusula de força maior deve ou não ter aplicação. Mas nessa altura o governo português e os governos europeus todos, de um modo geral, tomaram, com exceção da Suécia, agora cada vez mais admirada, tomaram a decisão de confinar os cidadãos, de nos prender em casa, uns mais, outros menos. Em Portugal o confinamento foi uma versão relativamente light, podíamos sempre sair para dar um passeio, pelo menos por dia, desde que só acompanhados por uma pessoa, não podiam dar mais do que 2 pessoas juntas na rua, podíamos sair para ir ao supermercado e podíamos sair para ir trabalhar. E o confinamento português foi assim, relativamente light e funcionou. Agora, ele não começou realmente a 18 de março, e aí, de facto, o grande desafio que pôs às sociedades de advogados e a todas as empresas. Por volta do dia 10, dia 11, os colaboradores da CAEA de Guerreiro começaram a pedir para sair e para ir trabalhar para casa, de tal maneira que nós, no dia 13, já tínhamos apenas 8 ou 10 colaboradores no escritório e quase todos os nossos advogados, que são cerca de 120, estavam a trabalhar a partir de casa. Isso foi um impacto brutal na nossa maneira de funcionar. Se o Décio me tivesse perguntado em janeiro, em fevereiro, podia-me ter perguntado no dia 10 de março até, se eu achava que a CAEA de Guerreiro alguma vez ia funcionar e manter a continuidade de business, a continuidade de apoio aos nossos clientes com toda a gente em casa, ou quase toda a gente em casa, eu dizia-lhe, meu caro amigo, isso é impossível. Mas não foi. Com o esforço de toda a gente, descobrimos ferramentas que não sabíamos que tínhamos. Eu acho que, se por um lado conhecíamos o Zoom, não conhecíamos de certeza o Microsoft Teams, que agora usamos tanto, não conhecíamos uma série de ferramentas de trabalho à distância, e a verdade é que conseguimos permanecer em casa 2 meses e meio, porque embora o confinamento tenha terminado em 4 de maio, na CAEA de Guerreiro e quase todas as sociedades de advogados ficámos fora mais um mês. Eu vinha aqui todos os dias, mas a maior parte dos meus colaboradores ficaram fora, e conseguimos durante esse período funcionar. Isso foi muito, muito importante e chamou-nos a atenção para 2 temas que eu acho que vão ser fundamentais na advocacia pós-Covid. O primeiro, a tecnologia, que já era um tema muito, muito importante e onde eu sei, por exemplo, que o Décio Freire é pioneiro em várias áreas, o escritório dele. E o segundo, a qualidade dos recursos humanos. Se as pessoas vão trabalhar sozinhas em casa ou vão ter que trabalhar sozinhas em casa, e se podemos ter outro confinamento, então precisamos de pessoas ainda melhores, insistir ainda mais na formação, porque estar sozinho não é bem o mesmo que trabalhar em equipa. O que me leva a referir aqui uma das coisas que eu acho que foi um dos pontos negativos que nós sentimos na CAEA de Guerreiro, e tenho conversado com outros advogados europeus, ingleses, franceses, alemães, sobre esta matéria, que é, à medida que o tempo passava connosco confinados em casa, ou pelo menos fora do escritório, íamos perdendo o espírito da equipa, íamos deixando de ser uma equipa e passando a ser cada vez mais um grupo de indivíduos. E é por isso que, se por um lado esta experiência do Covid foi muito entusiasmante, e eu julgo que ela vai ter consequências na advocacia na Europa e na advocacia pós-Covid, por outro lado também mostrou a importância de estarmos todos juntos. Não sei, obviamente, como é que vai ser o futuro, mas se calhar vai ser um misto de trabalho nos escritórios e de trabalho a partir de casa, de trabalho remoto. Porque o que nós descobrimos
foi que a conversa ao pé da máquina do café, a conversa de corredor, são absolutamente essenciais para manter o espírito da equipa e para que se funcione em equipa. Onde nós notamos talvez maiores mudanças, e há bocadinho falei com o Décio e com a Sandra sobre este assunto, ou falámos ontem, foi no judiciário. Os tribunais portugueses são extremamente conservadores. Os tribunais portugueses, com todo o respeito que tenho pelos juízes portugueses, não usavam sequer o telefone. Pelo menos não usavam o telefone para falar com o advogado. E de repente, com o Covid, por motivos de segurança e por motivos de estado de emergência, passámos a fazer audiências no Zoom, ou no Teams, ou no Skype, passámos a fazer julgamentos mesmo e a ouvir testemunhas, coisas que antes só em arbitragem já tinha ouvido testemunhas por videoconferência, mas nunca nos tribunais, e passámos a fazer todos os atos do processo por videoconferência. E aqui convém talvez dizer que em Portugal os atos do processo já são eletrónicos, já são informáticos há muitos, muitos anos, se calhar há 15 ou 20 anos, mas os atos das audiências, os atos presenciais, nunca tinha sido possível usar a tecnologia. E acho que isso são grandes, grandes vantagens. Não sei se vão perdurar, E era uma coisa que eu gostava de perguntar ao meu colega e amigo Décio Freire, que é um dos advogados mais respeitados no Brasil, tem 16 escritórios espalhados pelo Brasil, defende algumas das maiores empresas e instituições brasileiras. O que é que mudou na sua rotina? O que é que mudou na Décio Freire Advogados com a pandemia? É uma coisa que me interessa muito e julgo que interessa a quem nos está a ver, porque temos mudado mais em 6 semanas aqui na Europa que o que mudámos nos últimos 10 anos, ou 20. João, eu fiz questão, primeiramente, você está me perguntando o que mudou na minha vida. Então, eu fiz questão, primeiramente, de sugerir ao Conselho Federal da OAB que no banner de convocação desse nosso painel fosse incluída, primeiramente, a minha foto antes do Covid, para mostrar, primeiramente, que eu emagreci 15 quilos. Pelo menos, isso já foi uma grande vantagem. Muito bom, parabéns. É só analisar, emagreci 15 quilos. Bom, brincadeiras à parte, eu diria que em 13 de março eu estava em Portugal, me reunido com você, inclusive, quando Portugal ainda iniciava esse problema. Muito interessante até, eu ainda não tinha visto isso, o Brasil estava absolutamente comum, tudo normal, todos na rua. Em Portugal, eu ouvi a primeira salva de palmas nas sacadas, nas varandas, para os médicos. E voltei ao Brasil. Devo ter sido um dos últimos a voltar ao Brasil. De certeza, porque os voos foram interrompidos logo a seguir aqui em Portugal. Exatamente. Eu já peguei um pouco das ruas já vazias, os restaurantes já fechando, isso tudo eu peguei aí. E voltei ao Brasil na semana do dia 20. Mas em pouco mais de 4 meses, o mundo ficou de perna para o ar. É isso que nós vimos. E em 4 meses apenas, o mundo ficou de perna para o ar, né? Como eu vinha falando. E as relações mudaram, as relações profissionais mudaram, e a advocacia, é curioso como mudou, e mudou muito nesse período. Eu tenho dito em lives que, ao mesmo tempo que, obviamente, nós estamos num momento complexo, o Brasil ainda está num momento complexo de alta do pico, certo, em relação à pandemia, e que, naturalmente, temos uma grande preocupação com a saúde e também uma preocupação igual com a situação econômica. Por outro lado, eu tenho dito em lives que nós temos o privilégio de ser uma geração que está acompanhando uma verdadeira mudança na humanidade. Das mudanças que ocorrem com guerras, que ocorrem com pandemias, certo? E que ocorrem com fenômenos da natureza. Então, nós estamos aí submetidos a isso.
As relações pessoais e profissionais, eu acredito, inclusive, meu caro João, que não retornam mais ao que eram no início de 2020. Na minha vida não foi diferente, porque há 18 anos, você sabe, eu percorria 5 capitais por semana, eram 8 voos semanais, e isso mudou radicalmente, né? Mudou até para melhor, muito melhor, porque estou mais próximo da família, dos meus filhos, da minha esposa, e, por incrível que pareça, a minha vida tornou-se mais produtiva. No DFA, como nós chamamos, o Décio Freire Advogados, João, você sabe, não foi diferente. Nós interrompemos a atividade das unidades. Eu montei um comitê especial de crise chamado SEC-Covid, onde passamos a coordenar toda a atuação no Brasil, e eu não deixei de ir nem um dia ao comitê. Criamos o DFA Conceito, nesse período, que é a Advocacia 4.0. Ou seja, uma maior aproximação do cliente, contribuindo mais de perto ainda para as tomadas de decisões do cliente através da tecnologia. Com isso, nós estamos investindo, João, pesadamente em tecnologia de comunicação, pesadamente, que nos permite hoje atendermos clientes até com muito mais agilidade e presença. Eu mesmo tenho feito de 10 a 15 reuniões por vídeo diariamente, incluindo julgamentos, audiências. Isso é diário. E os nossos especialistas todos estão nessa rotina. E eu notei que no Brasil o judiciário aumentou muitíssimo a sua produtividade. Eu costumo dizer que o judiciário está dando um show na Covid, né? Dentro desse DFA Conceito, João, nós criamos ainda uma central de informação chamando SEC-DFA, você mesmo deve ter recebido diversas vezes, para divulgar boletins sobre as alterações legais durante a pandemia. Veja bem, o Brasil, essa magnitude que você mesmo sempre enaltece, tá certo? Como grande mercado que o Brasil é, esse poderio que o Brasil tem, nessa época de Covid, lançou nada mais, nada menos que 10 mil ou mais de 10 mil leis municipais e estaduais, além de uma vasta quantidade de medidas federais. Nós inauguramos ainda, durante o Covid, a Academia do Futuro, que é presidida por mim e tem como finalidade difundir conhecimento, sobretudo para empreendedores, jovens empreendedores, lideranças de startups, jovens advogados. E nós tivemos a felicidade, por exemplo, na última live, de ter 3 palestras brilhantíssimas dos ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, Ricardo Cueva e Benedito Gonçalves. E agora, no dia 6 de agosto, já todos ficam convidados, porque teremos mais uma live da Academia do Futuro, desta vez sobre a justiça do trabalho no pós-Covid. E estarão conosco os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Agra, Belmonte e Caputo Bastos. Ou seja, estamos, amigo, tentando nos reinventar. Estamos nos reinventando neste momento complexo, mas que também é gerador de oportunidades. Aproveitando aqui, João, a oportunidade, eu gostaria também de ouvir a nossa colega, a doutora Sandra Gebara, que muito nos honra com a sua presença, advogadas corporativas muito importantes do país. Acho que ela está com um probleminha na conexão, mas... Eu estou aqui, vocês conseguem me ouvir, Décio? Ouvi, sim. Mas a doutora Sandra Gebara, ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem especialização em Direito das Relações do Consumo pela própria PUC-SP, é mestre em Direito Difusos e Coletivos também pela PUC e possui MBA em Gestão de Negócios pela nossa querida FGV, além de ser formada em Liderança de Negócios pela Fundação Dom Cabral. Foi eleita 5 vezes consecutivas uma das diretoras jurídicas mais admiradas do Brasil e, por 2 vezes consecutivas, uma das diretoras jurídicas mais influentes do país. Atualmente, é diretora jurídica de governança e de relações governamentais da Via Varejo.
Sandra, seja muito bem-vinda ao maior congresso da advocacia brasileira. Afinal de contas, este congresso do Conselho Federal da OAB, ele mostra o poderio, ele mostra a importância da advocacia no Brasil. Sandra, você foi diretora jurídica de alguns dos maiores grupos empresariais do país e hoje está à frente da gigante Via Varejo, que inclui Casas Bahia, Ponto Frio, tá certo? E, naturalmente, um grande contencioso, tá certo? Um importante litigation. No mundo corporativo, Sandra, como que a pandemia do Covid-19 afetou a rotina da empresa? Do seu jurídico interno, você pode nos falar um pouco sobre isso? Ou seja, de que forma as empresas, de um modo geral, e a Via Varejo, de um modo especial, vem enfrentando esse momento? Claro, bom, primeiro quero agradecer, doutor Décio, por esse convite, é uma honra estar aqui com vocês e poder compartilhar algumas das experiências que eu tenho visto, obviamente, na Via Varejo e tenho compartilhado também com alguns outros colegas aí do nosso setor. A pandemia efetivamente causou para a gente, no primeiro momento, um grande susto, né? Porque nós tivemos 1.000 lojas, nossa Via Varejo hoje possui mais de 1.000 lojas, lojas físicas, fora o comércio eletrônico, e nós tivemos 1.000 lojas fechadas da noite para o dia. Foi uma decisão que nós, inclusive, tomamos antecipadamente, ainda antes mesmo da edição dos decretos de fechamento, por uma questão de respeito à saúde dos nossos funcionários, dos nossos clientes. Então, nós tomamos essa decisão antecipadamente, obviamente, pensando nas consequências dessa decisão. Foram várias as consequências da pandemia no nosso negócio, né? E aí eu falo em vários aspectos, tanto o aspecto negocial, né, de faturamento, pessoas, time, gestão de pessoas, muito importante. Vamos falar um pouquinho do que foi a nossa experiência. No primeiro momento, a primeira coisa que nós fizemos foi montar um comitê de crise, criar um comitê de crise na companhia, para que todas as decisões, no momento que, obviamente, ninguém era grande, experiente nesse tema, né? Então, nós tivemos que, efetivamente, compartilhar as opiniões com várias pessoas de vários setores da empresa. Então, nós criamos uma equipe multidisciplinar nesse comitê de crise, com pessoas de operação, RH, a nossa área de compliance, jurídico, logística, a nossa área de e-commerce. Então, essa foi a primeira atitude que nós tomamos. E, a partir daí, o nosso primeiro ato foi, efetivamente, pensar em como assegurar a saúde dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Então, além do fechamento das lojas, e aí nós tivemos que correr em paralelo com o desenvolvimento da nossa área de e-commerce, e isso é um outro ponto que eu vou comentar. Então, primeira coisa, fizemos o afastamento dos nossos funcionários que se encontravam em grupos de risco. Então, numa primeira leva, fizemos esse afastamento do pessoal de sede, né, que ainda trabalhava. No segundo momento, nós afastamos as pessoas que tinham filhos com menos de 12 anos. E no terceiro momento, todos os demais funcionários da empresa. Obviamente que tomar essa atitude gerou para nós a necessidade de avaliar se nós tínhamos a condição de fornecer equipamentos para essas pessoas trabalharem em casa, porque o trabalho continua, né? Por mais que a gente tenha lojas fechadas, quer dizer, a gente tinha um e-commerce aí vendendo ainda, então a gente continuava com as mesmas demandas. Averiguar equipamento, averiguar a conexão para essas pessoas, averiguar, inclusive, a saúde mental dessas pessoas, né? Porque, num primeiro momento, as pessoas ficam receosas do que vai acontecer com o emprego delas, quando elas veem 1.000 lojas fechadas. Então, nós tivemos um trabalho muito grande, não somente de organização do trabalho em casa, como também de um atendimento bem próximo de todos eles, para que eles se assegurassem de que essa é uma fase, né? A empresa continua precisando dos funcionários e continua precisando efetivamente que todos continuem trabalhando normalmente. E como controlar isso, né? Porque você tem, obviamente, todo mundo, a gente percebeu, assim, um grande engajamento das pessoas nesse momento, mas você sempre tem algum controle que você precisa fazer do time, né? Falando do departamento jurídico, mas de todas as outras áreas.
Então, nosso primeiro ponto foi efetivamente assegurar como garantir a saúde dos nossos colaboradores e como garantir que eles pudessem trabalhar de casa, dando, obviamente, o mesmo empenho, a mesma dedicação, dando os mesmos resultados. Em paralelo, nós nos preocupamos muito com como desenvolver o nosso e-commerce, já que as nossas lojas estavam fechadas, né? E nós tínhamos que realmente se reinventar. Existia, obviamente, um plano de desenvolvimento do e-commerce, que era um plano para alguns meses e que acabou se desenvolvendo em 30 dias. O que eu penso, obviamente, tirando os pontos que são negativos em relação à pandemia, o fato é que a empresa se reinventou de um jeito que talvez sem a pandemia não teria conseguido se reinventar de forma tão rápida. Nós tivemos, assim, grandes experiências nesse período, de reinvenção, de novas sugestões que chegaram por vários funcionários que, preocupados na manutenção da empresa, preocupados na manutenção daquilo que é para eles o ganha-pão, né, para todos nós. Então, nós vimos uma empresa que se reinventou da noite para o dia, que conseguiu levar para frente um e-commerce que estava ainda, dependia, assim, de alguns desenvolvimentos rapidamente, e conseguimos assegurar que os funcionários tivessem a certeza de que aquele era o momento e que nós poderíamos continuar trabalhando da forma certa, ainda que de casa. Essa foi a nossa primeira preocupação. Falando um pouco do e-commerce, dessa reinvenção, em determinado momento nós pensamos, poxa, nós temos uma grande quantidade de vendedores que trabalham em lojas, o que nós vamos fazer com essas pessoas? Porque a gente quer continuar vendendo. Então, nós criamos aí é que eu falo que a grande reinvenção, e o jurídico tem que acompanhar isso. O jurídico não pode ser um jurídico de cabeça fechada. Uma pessoa de operações bem competente falou o seguinte, vamos usar essas pessoas para vender de casa. Nós criamos, então, o que foi bem divulgado na mídia, que é o Me Chama no Zap. Então, os vendedores que antes trabalhavam em loja passaram a vender nos seus próprios bairros, para sua rede de contatos, passaram a fazer a propaganda dos nossos produtos através da rede deles, através da casa deles, e isso fez com que a empresa, sim, conseguisse rapidamente voltar aos níveis de faturamento pré-pandemia, obviamente não 100%, mas um bom nível de faturamento pré-pandemia. Isso gerou, obviamente, a necessidade também do jurídico ter uma cabeça bem aberta, porque no primeiro momento a gente olha e fala, bom, mas e segurança de dados? Como é que esse pessoal vai trabalhar de casa? Eles não têm equipamento suficiente. A gente se organizou para isso. Mudamos contratos de trabalho, conversamos com os funcionários para que eles entendessem o momento, que, na verdade, é um momento que eu também acredito, doutor Décio, que a gente não volta para o estágio anterior. Eu acho que a gente chegou num estágio em que realmente agora as empresas vão trabalhar de outra forma, né? Vou falar um pouquinho também sobre isso. Então, nos organizamos para que houvesse a proteção de dados necessária, a proteção de dados pessoais necessária, que a gente pudesse continuar dando atividade para esses funcionários, para esses vendedores, e ao mesmo tempo garantindo o faturamento da empresa. Então, uma reinvenção assim inacreditável. Eu falo que é o brasileiro se reinventando a cada dia e sempre conseguindo, né, mover o caminho para que tudo dê certo. Foi sensacional, a gente conseguiu efetivamente garantir aí o faturamento da empresa. Num segundo momento, foi como garantir que a gestão de equipe ela fosse eficiente, porque, por exemplo, no meu caso, que eu tenho 160 pessoas comigo, como garantir que essas pessoas continuassem motivadas? Porque quando você está lá no departamento, quer dizer, você passa, você vê você conversa, você chama, como é que está andando o trabalho, a distância é muito mais difícil. Então, isso gera para a gente uma necessidade de adaptação muito grande e de ser muito firme nisso, quer dizer, manter as mesmas reuniões semanais, ainda que usando o meio tecnológico, manter as reuniões individuais, continuar com os feedbacks e acompanhar o trabalho via indicadores, né, porque o trabalho continua e a eficiência tem que continuar. Não é porque nós estamos à distância que o trabalho deve ser diferente. Então, criamos indicadores para acompanhar o trabalho de todos, mesmo à distância, mantivemos as reuniões que nós tínhamos antes, ainda que à distância, para que as pessoas continuassem motivadas. E isso realmente fez uma grande diferença também para o nosso time. O outro ponto foi, nós
eu também vejo sempre o lado bom, né, das coisas. A gente passou a acompanhar muito mais a vida dos nossos funcionários, porque no momento que você está no vídeo, você conhece a casa da pessoa, sempre tem alguém passando atrás, que acontece, é natural. Então, você passa a conhecer a vida do seu funcionário, a vida da pessoa que está lá dia a dia com você, que você às vezes não conhece. Isso aproxima, isso gera uma empatia tão grande, que a pessoa quer trabalhar, a pessoa quer entregar, porque ela se sente muito mais parte, né, do negócio. Então, nós acabamos tendo, pelo menos no meu time eu falo, e acho que isso acabou acontecendo com toda a Via Varejo, nós acabamos tendo uma aproximação que talvez não tivéssemos antes, se não fosse por conta da pandemia, né? Verdade. E daí surgiram, é natural, né? Porque vê o cachorro late, o filho aparece, você não consegue controlar tudo, né? E você acaba conhecendo a família da pessoa, e a pessoa se sente parte também, porque ela também vê a sua casa, e começa a entender como é que é a vida do outro. Então, todo mundo acaba sendo igual, né, nesse momento. É muito interessante. E a gente acabou vendo, nesse período de pandemia também, obviamente, a gente teve que também se organizar de uma forma diferente. Pensando no judiciário, que nós falamos um pouco ontem. Nós tivemos, com 1.000 lojas fechadas, obviamente, que renegociar aluguéis de todas as lojas que nós temos locadas. 80% das nossas lojas são locadas. Então, no momento em que elas estão fechadas, começou uma negociação gigantesca para que, nesse momento em que nós tínhamos um fechamento das lojas, a gente tivesse alguma redução, né? Então, nos organizamos também num grande time, envolvendo a nossa área de divisão imobiliária, jurídico, várias outras áreas, para que a gente conseguisse essas renegociações amigáveis. Muitas delas foram efetivas e muitas delas não foram. Então, nós tivemos que ingressar com ações judiciais também da noite para o dia, foram mais de 300 ações judiciais, e pensamos, puxa, mas como é que a gente vai explicar isso para os juízes? E aí também nos surpreendemos positivamente, como que o judiciário rapidamente também se organizou para atender as companhias, para atender as pessoas que precisavam, né, conversar com os juízes via vídeo. E foi super eficiente. E aí, nesse momento, chegamos a uma outra conclusão. Será que precisamos mesmo do deslocamento que a gente fazia tantas vezes para fazer um despacho, para fazer uma reunião, para fazer Quer dizer, com tudo isso, acabamos vendo uma oportunidade também de redução de custos internos. Hoje, eu garanto que eu não preciso mais, a não ser que a questão seja muito mais complexa, não precisamos mais pegar um avião, gastar dinheiro com hospedagem para fazer um despacho com o juiz. Aliás, o judiciário, eu só tenho assim a parabenizar o Poder Judiciário, porque realmente nós fomos prontamente atendidos, super bem atendidos, com grande tecnologia, grande boa vontade, e conseguimos efetivamente despachar todas as ações que nós distribuímos da noite para o dia, de forma muito rápida. Muito bem. Então, eu vejo assim que nesse período, todos nós nos reinventamos bastante. A ideia da renegociação vem, inclusive, de um funcionário nosso que sequer é da área jurídica. Nós temos uma controladoria jurídica, então temos profissionais de engenharia, profissionais que são administradores, enfim, temos toda a gama de profissionais dentro das nossas áreas. Antes mesmo de sair a primeira decisão sobre renegociação de aluguéis, um funcionário nosso, administrador, falou o seguinte, poxa, mas nós estamos com as lojas fechadas. Será que os locadores não podem se compadecer desse momento e nos conceder algum desconto? A gente falou, bom, é verdade. É o momento da gente tentar uma negociação. A partir daí, começamos a fazer isso. Logo na sequência veio a decisão, uma das primeiras decisões falando de renegociação de aluguel. E colocamos em prática. Com isso, nós acabamos economizando um valor muito substancial. Mantivemos um bom relacionamento com os nossos locadores, que entenderam o momento da companhia, porque isso é super importante, né? Quer dizer, partir para uma ação judicial somente quando efetivamente a gente tentou, de todas as formas, a solução amigável, e conseguimos também nos reinventar nesse ponto. Então, o que eu vejo de todo esse período tem sido um período mais difícil, exige de nós uma disciplina muito grande, né? Que as pessoas estejam preparadas para manter as mesmas atividades que elas tinham antes, de reuniões, de feedbacks, de indicadores, para que o trabalho seja bem executado. Nós só mudamos o local de trabalho, né? Nós não mudamos a nossa atividade principal.
Mas, ao mesmo tempo, que eu vejo é que isso gerou para nós, na Via Varejo, um trabalho sensacional de equipe. Todos nós passamos a trabalhar muito mais em conjunto, uma reinvenção incrível de todos os departamentos, então todos preocupados em trazer como que nós poderíamos, então, fazer a empresa continuar ativa e continuar com as mesmas atividades, mesmo com as lojas fechadas, que foi um baque no primeiro momento, e vi também uma grande preocupação nossa com os nossos funcionários e nossos clientes, né? Nós criamos logo no começo, não comentei isso, mas logo no começo, a primeira coisa que nós fizemos foi um disque saúde, né, na companhia. Então, qualquer funcionário que poderia, eventualmente, ainda que estivesse em casa, ter algum tipo de sintoma do Covid, tinha um número para ligar. Eu fui alvo disso, porque logo no começo eu tive uma situação que parecia ser um Covid, mas não era. Então, assim, um acompanhamento regular da companhia em relação a esse funcionário. Então, a partir do momento que o funcionário ligava para esse número e informava a eventual existência de algum tipo de sintoma relacionado ao Covid, havia um acompanhamento super regular, pelo menos uma ligação 3 vezes por semana, para saber como o funcionário estava, se o sintoma tinha evoluído, se não tinha evoluído. Quer dizer, isso mostra um carinho, uma preocupação. Poxa, nós somos 40 mil funcionários, né? Sem dúvida. Então, assim, e nesse momento eu falo, obviamente a gente tem que manter a empresa funcionando para garantir o emprego de todos e tentar evitar ao máximo qualquer tipo de mudança em relação a isso. Mas tem uma questão que é o carinho com as pessoas que estão trabalhando ali na empresa, né? Não adianta ter só a preocupação com o faturamento. As pessoas voltam para casa e ficam preocupadas se o emprego vai ser mantido, quem está olhando por elas, né? Então, eu acho que a Via Varejo, ela realmente conseguiu, em pouquíssimo tempo, e obviamente não foi trabalho de uma ou duas pessoas, foi um trabalho multidisciplinar, implementar uma segurança para todos os que estavam ali envolvidos, implementar reinvenção, inovação, conseguir fazer um faturamento, voltar ao normal, ainda que com as lojas fechadas, e garantir, obviamente, a continuidade da companhia, que é o que todo mundo espera. Então, eu vejo da dificuldade de buscar oportunidade, né? Sempre penso assim. É isso mesmo. Bom, falando em oportunidade e falando em dificuldade, né, eu queria saber do João Caiado, doutor João Caiado, e na Europa? Como será esse momento do ponto de vista econômico e na advocacia pós-Covid? O que Portugal, especialmente os escritórios de advocacia em Portugal e na Europa, esperam desse novo normal, que é uma expressão, inclusive, cunhada e que pegou no mundo inteiro? Antes de lhe passar a palavra, eu quero mandar um fraterno abraço para o ministro Ricardo Cueva, que acaba de me mandar uma mensagem elogiando o quadro, está nos assistindo, e é muita honra para nós, ministro Cueva. João Caiado, por favor. Eu creio que estava a ouvir a excelente apresentação da nossa colega Sandra Guevara e uma das coisas que pensei é que, de facto, há muitas coisas que se podem fazer virtualmente, mas a União Europeia avança nas crises e reinventou-se de forma absolutamente dramática a semana passada. As cimeiras dos 27 chefes de Estado da União Europeia têm sido todas virtuais e têm permitido à União Europeia funcionar. A União Europeia não é um Estado como a Federação Brasileira, mas começa a estar muito perto. Mas foi preciso, uma reunião que estava planeada para um dia, com um jantar, acabou por durar 4 dias consecutivos, com 6 refeições, almoços e jantares sucessivos dos chefes de Estado, para a União Europeia ter aquilo que foi o seu momento hamiltoniano e fazer, como o Hamilton fez o Banco Federal dos Estados Unidos em 1790, e criar, de facto, a possibilidade de emitir dívida. A União Europeia vai emitir 750 bilhões de euros de dívida nos próximos anos, mutualizada, emitida pela Comissão Europeia, e isso é um passo extraordinário para o euro e para a União Europeia, e é o passo que todos os investidores têm aplaudido. O euro não parou de subir face a todas as moedas desde que
finalmente a Europa vai ter dívida mutualizada e alguns poderes centrais na União Europeia na área fiscal. Isso vai ter um impacto grande na advocacia e na vida de todos nós, cidadãos europeus. Vai criar, por um lado, oportunidades, porque vai haver mais integração, vai criar oportunidades, porque vai criar mais mercados, vai trazer mais atenção ainda dos investidores nacionais e estrangeiros. Portugal vai ter o lado bom, sendo um dos países do Sul. Portugal é um país relativamente rico, mas como está sempre no clube dos mais ricos, é sempre o mais pobre do clube dos ricos, que é a União Europeia, e portanto, é um dos mais pobres, e portanto nós vamos receber muitos fundos da União Europeia nos próximos anos. Vamos receber cerca de 45 bilhões de euros, que para uma economia como a portuguesa é significativo. Temos que desejar depois que os nossos políticos gastem bem o dinheiro, o que é muito difícil em Portugal, como é em todos os países do mundo, mas aqui é especialmente difícil. No ponto de vista da advocacia, eu acho que nós advogados, como ouvimos a Sandra, como temos ouvido ao meu colega Décio Freire, os advogados têm muita capacidade de se reinventar, inclusive é o próprio judiciário, e eu acho que sendo as sociedades de advogados muito transacionais, muito ligadas, as sociedades de advogados é evidente que é melhor ter crescimento económico que não ter, mas precisam sobretudo de transações. E os números que saíram hoje das quebras no PIB, no Produto Interno Bruto da União Europeia e no Produto Interno Bruto de Portugal no terceiro trimestre são dramáticos. O PIB da União Europeia caiu 12%, não há memória de uma queda tão grande, nem na Segunda Guerra Mundial. E o PIB de Portugal caiu 16%. Portugal está mais exposto ao turismo. Há quem ache que o pior está passado, é capaz de estar, mas o turismo pesa 10% na União Europeia e em Portugal 14%, e portanto vai ser difícil. Mas as sociedades de advogados precisam de transações, precisam de movimento na economia, precisam de oportunidades para apresentarem aos clientes, etc. Capital vai haver, a União Europeia tem bastante capital, com estes 750 bilhões ainda vai ter mais. Este mercado depois vai certamente tornar-se um mercado para outros tipos de dívida também, não só dívida da União Europeia. Portanto, eu acho que vai haver bastantes oportunidades. Acho que no pós-Covid as sociedades de advogados vão funcionar muito como um híbrido, a multidisciplinaridade vai aumentar, o investimento na tecnologia vai aumentar e é necessário ainda mais. E vai ser preciso de melhores recursos humanos, porque as pessoas vão trabalhar em casa e no escritório. O escritório vai ser onde quer que nós estejamos. Isso trará certamente muitas coisas boas, eu sou otimista, mas se calhar algumas dificuldades para ultrapassar. E eu perguntava ao meu amigo Décio, tendo em conta a sua trajetória, tendo em conta a quantidade de projetos novos que a DFA tem feito, como é que vê o pós-Covid para a DFA e para o Brasil? Bom, João, eu vou falar rapidamente, porque nós temos agora 10 minutos apenas para encerrar, mas como diria os maiores publicitários brasileiros, nizanguanais, nas crises alguns choram e outros vendem lenços. É isso, você já me ouviu falando isso, inclusive. Veja, eu acredito que nesse novo normal, num breve espaço de tempo, o Brasil estará com 100% dos seus processos eletrônicos. Eu acredito que, num curto espaço de tempo, 100% dos processos no Brasil serão eletrônicos. Acredito até que vai surgir, num médio ou curto espaço de tempo, uma ferramenta que permitirá, inclusive, que as audiências, coitivos de testemunhas, sejam feitas do ponto de vista eletrônico. O judiciário já estava, no meu modo de ver, extremamente avançado. Nós temos hoje, João, no Brasil, 90 tribunais e grande parte deles já atuam com inteligência artificial no acompanhamento dos mais de 78 milhões de processos. Eu sei que para vocês, em Portugal, esse número parece uma coisa extraordinária, e de fato é. É extraordinário, é 1/3 da população do Brasil. Exato, e de fato é. E o judiciário já atuava com inteligência artificial. Grande parte dos tribunais já atua. Por exemplo, nós podemos citar os robôs Vitor no STF, o Sócrates e o Atos
no STJ, enfim, nós advogados, nós tivemos que também nos adaptar. E abre-se, nesse novo normal, acredito eu, uma grande oportunidade para advogados, que poderão, com a mesma eficiência, advogar de qualquer lugar do país. Por exemplo, hoje é absolutamente tranquilo para um especialista nosso, por exemplo, sediado no Rio de Janeiro, não é? Ele pode, no início da manhã, por exemplo, fazer uma reunião com o cliente em Porto Alegre, outro no meio da manhã em Goiânia, outro no final da manhã em Teresina, participar de um julgamento em Brasília à tarde e ainda finalizar o dia fazendo, por exemplo, uma reunião em Belo Horizonte. Quando isso seria possível? A doutora Sandra falou muito bem que isso realmente vai reduzir muito os deslocamentos e vai também minimizar os custos. Nós, no DFA, nós criamos, inclusive, a figura do consultor DFA 4.0. O que quer dizer isso, João? Quer dizer que qualquer especialista, obviamente, tá certo? O especialista que tem a técnica realmente apurada, ele pode se cadastrar, tá certo? Se credenciar, e ele poderá atuar conosco, não é? De qualquer lugar, da sua casa, onde ele esteja no Brasil, ele poderá assim fazer. Né? E, paralelamente, nós estamos investindo muito em inteligência artificial de controle de processo, de mediação, tá certo? Sou um entusiasta da mediação, né? Sistemas de lançamento de processo, de gestão de processo, estamos aí com dois projetos grandes aí até o final do ano, e, paralelamente, continuamos o nosso forte, que é a atuação na advocacia estratégica em 21 áreas do direito, passando, naturalmente, pela área de energia, pela área penal financeira, pela área ambiental, pela área tributária, pelo gás. Temos aí uma grande participação na área de petróleo e gás, né, na área portuária, na área imobiliária, societário. Né? Criamos comitês de melhoria contínua nesse período, que atuam como braços, inclusive, dos comitês consultivos das empresas. Tá certo? Enfim, eu acredito que a advocacia e o judiciário não voltarão a ser como antes. Mas eu acho ainda, concordando com você, concordando com a Sandra, que o olho no olho, muitas vezes também é muito importante e nós não podemos desprezar isso. Então, rapidamente, nós temos 4 minutos para terminar. Eu queria passar para a Sandra para fazer o seu agradecimento, a sua ponderação final. E, na sequência, João, você já pode fazer também, que são 4 minutos. Eu só tenho a agradecer realmente participar desse fórum e, inclusive, aprender com vocês o que existe, né, em outros países, o que vocês também têm feito. Eu concordo plenamente que o olho no olho é um diferencial, mas eu acho que a gente vai ter que começar a trabalhar de outra forma. Hoje, quando a gente fala na Via Varejo sobre o nosso retorno, obviamente, eu tenho ido para a empresa alguns dias, com toda a segurança possível, a empresa concedendo toda a segurança possível para esses momentos em que efetivamente é necessário estar lá, porque tem momentos em que é necessário estar, não adianta realmente o vídeo, mas a gente aprendeu a se comunicar de outra forma e tem dado muito certo. Então, o que eu vejo é que as empresas acabaram enxergando, e no nosso caso a gente acabou enxergando que na dificuldade existem oportunidades mesmo. Será que a gente realmente precisa cada um ter uma sala? Quer dizer, um custo de ocupação talvez desnecessário, a questão das viagens, isso melhora não somente o custo da empresa, mas melhora também a vida do funcionário, que talvez não precise se deslocar e deixar sua família em casa, porque precisa viajar para longe. Então, acho que são muitos benefícios, né, que nós conseguimos colher num momento de dificuldade, né, e é isso que eu tiro de bom. Se é que a gente tem que sempre ter um olhar bom para tudo que acontece, né? Nós conseguimos nos reinventar e de forma muito respeitosa com os nossos funcionários, de forma muito consciente. Eu, de novo, digo que eu me surpreendi com muitas coisas que aconteceram nesse período, especialmente com o Poder Judiciário. Nós nunca fomos tão, assim, eu estou na Via Varejo há 1 ano, obviamente eu não tive essa experiência na Via Varejo, mas a forma como nós fomos recebidos, com agilidade, com dedicação, a preocupação em realmente nos atender num momento em que é super difícil, uma compreensão do momento da empresa.
Então, eu espero, obviamente, que esse momento passe. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com contato humano, mas, infelizmente, nesse momento é impossível. Quem me conhece sabe disso. Mas a gente aprendeu a trabalhar de outra forma. E nessa outra forma em que aprendemos a trabalhar, tem sido muito satisfatório. Acho que essa é a minha mensagem final. Muito bem, Sandra, muito bem. João Caiado. Queria agradecer aos meus colegas de painel, à Sandra e ao Décio. Aprendi muito, foi muito interessante esta partilha de experiências e eu acho que o pós-Covid vai trazer coisas muito boas. Acho que até durante o Covid há coisas muito boas e vamos estar com ele aqui na Europa, de certeza, durante mais um tempinho, não é? Com certeza. vamos ter que viver com ele por aqui mais uns tempinhos. João, outro dia numa live me perguntaram o que eu espero, que eu mais anseio em fazer pós-Covid. Eu disse, inclusive pensando em você, que seria caminhar simplesmente caminhar pelas ruas da nossa linda Lisboa. Sim. Eu queria agradecer a todos a paciência nessa tarde, queria agradecer ao presidente Felipe Santa Cruz, ao presidente Marcos Vinícius Furtado, meus queridos amigos, queria agradecer ao João Caiado, queria agradecer a minha colega de painel, minha querida amiga Sandra Gebara, agradeço a paciência de todos e gostaria de realmente pedir que se cuidem, porque as oportunidades ocorrem sim, mas o momento também é muito grave, o momento inspira muito cuidado, a situação não é simples, demanda muita atenção. E máscara, sempre. Até logo. Se cuidem.